Storytelling, contando a história do teu restaurante para vender mais. Nesse vídeo eu quero te trazer uma forma de aumentar e muito a lucratividade aí do teu negócio, sem fazer promoção, sem fazendo nada disso, mas sabendo contar a história do teu negócio. Então, fica aqui nesse vídeo. Quem está falando contigo é Rafael Schalke, empreendedor e mentor de donos de negócio de alimentação com mais de 20 anos na área. E uma das coisas que faz muito diferença no engajamento, naquela vontade daquele cliente contar para outras pessoas, é ele consumir histórias, mais do que simplesmente consumir comida. Então eu trouxe alguns pontos importantes aqui para você conseguir contar melhor a história aí do teu negócio de alimentação e colher melhores resultados com isso. O primeiro deles é: descubra e valorize a história autêntica do teu negócio. Não é para inventar história, não é para mentir, é para contar a tua história aí de fato, porque isso engaja muito os teus clientes. Todo restaurante, todo negócio tem uma história. A questão é que talvez você não está contando ela. Histórias verdadeiras, a gente precisa entender que as pessoas amam a história. Se não fosse assim, não tinha Netflix, não tinha Prime, não tinha Disney, não tinha nada disso. As pessoas amam histórias, histórias de verdade, então, histórias de superação, histórias de empreendedorismo, as pessoas amam isso. Então, você hoje está contando as histórias, está contando do jeito certo para gerar esse emocional com o teu cliente. Por exemplo, essa semana mesmo, eu fiz uma confraternização para os meus colaboradores, e aí tinha um garçom lá que eu nem conhecia aquele garçom, ele é mais novo na equipe, ele está numa operação que eu não vou com tanta frequência, e ele falou assim: nossa, veio um cliente aqui esses dias e falou da época que você atendia ele, quando era lá num posto de gasolina e tal. Ou seja, a história, isso gera vínculo emocional. Então você tem contado as histórias para a tua equipe também repassar isso para o teu cliente. Esse o próprio cliente sabia, mas e para os novos clientes? Você está contando as suas histórias? E importante, como eu falei, não adianta mentir. A autenticidade, a verdade, ela vale muito mais do que algo grandioso que não é verdadeiro, né? Então a gente precisa entender que história vende muito mais que promoção. Não é sobre inventar, e sim revelar aquilo que já existe. Eu tenho certeza que tem algo maravilhoso aí dentro da tua operação, só talvez você não trouxe essa história para fora. O cliente, ele não compra simplesmente comida, muitas vezes ele compra significado, ele compra histórias. Então, como que você pode fazer isso? Primeira coisa, liste momentos chaves do teu negócio, liste momentos chaves da tua operação. Poxa, eu criei esse negócio porque eu me inspirei em tal situação, ou porque eu fui lá em tal lugar buscar um conhecimento, ou porque essa é uma comida que a minha avó fazia, ou porque esse é um restaurante que... Ou seja, qual que é a história por trás do teu negócio? Liste esses momentos chaves, busque foto, registro antigo, para dar também essa força visual, seja para usar no teu cardápio, em alguma imagem, na rede social, um quadro dentro do teu restaurante. A gente tem operações, por exemplo, tem as fotos lá da nossa combizinha, das várias etapas que ela foi. Por muito tempo, em duas operações, a gente tinha uma parede em que a própria parede do restaurante, a gente contratou uma artista e ela contava a nossa história através de imagens. Nós dentro da Kombi, nós saindo da Kombi, um prato de macarrão num posto de gasolina, que foi o começo da nossa história. Ou seja, você pode contar a história do teu negócio em diversas formas, em diversos pontos de contato da experiência com o teu cliente, visual, falado, de várias formas, nos teus materiais. Então tem inúmeras formas, mas primeiro você precisa listar esses pontos chaves para conseguir organizar isso, para contar essa história. Mostra a razão por trás do teu negócio e não só simplesmente o cardápio em si. E eu te pergunto, qual a história do teu restaurante que o teu cliente ainda não conhece? Qual é? Outra, ponto número 2, transforme fatos em narrativa envolvente. Porque de nada adianta um catadão de vários fatos se não se transformar isso numa história envolvente. Então não basta contar o que aconteceu. A gente precisa gerar emoção, a gente precisa estruturar essa história com começo, conflitos, situações difíceis, superações. E hoje, inclusive, você não precisa nem contratar uma grande agência para fazer isso. Você pode simplesmente mapear esses pontos, dar esse contexto para o chat GPT, ou seja, a inteligência artificial que tu prefere usar, e ele vai te ajudar de forma magistral a criar isso. Muito melhor do que você tentar criar da sua cabeça. Então junte os pontos, estruture e fale qual que é o objetivo, e ele pode te ajudar, inclusive,
a fazer isso. E aí depois você vai para as aplicações. Seguindo, história boa é aquela que o cliente quer repetir para os outros. Isso aqui é muito poderoso. Às vezes a história do teu negócio é tão legal que ele começa, e no nosso acontece muito, que ele leva amigo, leva pessoas para conhecer por causa dessa forma. Não, tu tem que ir no restaurante, que esse restaurante aqui, ó, começou de tal jeito. Esse restaurante é história, a chefe trabalhou lá não sei aonde. Esse restaurante você tem que ir porque ele é não sei o quê. Ou seja, é poderoso demais quando os próprios clientes sentem prazer, vontade, paixão de contar a tua história para os outros para trazer novos clientes. No nosso negócio acontece. Então, quando tu estrutura e quando tu sabe de fato contar a tua história, esse poder pode acontecer aí no teu negócio também. Então, não é só sobre fatos, porque fato ele informa, história transforma, envolve. Então, é sobre contar histórias. Quando a gente emociona, a gente vende mesmo sem parecer que está vendendo. A gente vende história, a gente não força essa venda, ela acontece de forma muito natural. Hoje, se o cliente conhece a tua operação, ele consegue, depois de uma experiência, 2, 3 contigo, ele consegue contar a história do teu negócio para uma outra pessoa, ou ele não faz a mínima ideia, é só mais uma porta que vende comida? Dica número 3. Use a história em todos os pontos de contato com o teu cliente. O storytelling, ou seja, essa contação da história do teu negócio, não é só para fazer um postzinho lá no Instagram. O ambiente conta a história, o cardápio conta a história, o atendimento conta a história, a parede, a decoração, a pintura, os elementos, tudo isso conta a história do teu negócio, o uniforme do teu colaborador. Quanto mais tudo isso tiver integrado, mais forte a tua marca vai se tornar. Pensa na tua história em cada detalhe do teu restaurante, em cada momento, em cada ponto de contato da experiência com o cliente. O cliente, ele precisa não só ouvir, mas ele viver a tua história quando ele está em contato com a tua marca. Mesmo em silêncio, ele vai perceber isso. Então, inclua a história no menu, nas embalagens, na decoração. Por exemplo, nas combinas, em todas as lojas, quando o cliente entra, a primeira coisa que ele vê na frente, na recepção, é uma Kombi. Eu já estou contando ali a minha história através daquele elemento visual, através daquela decoração. Outra coisa fundamental, eu preciso treinar a minha equipe para conhecer essa história, para poder contar isso para os nossos clientes. Então, inclusive, a gente treina eles sobre a história do nosso estabelecimento, para eles poderem contar isso para as pessoas que lá frequentam. Então, dica número 4, aplique o storytelling, aí sim também, nas redes sociais, no marketing. Conta essas histórias de forma curta e cativante na rede social, mostra bastidores, as pessoas reais. Tipo, poxa, tu tem lá na tua história uma colaboradora que já está contigo há X anos, pede da perspectiva dela, como é trabalhar no teu lugar, qual história que ela tem com o teu estabelecimento, entende? Então você buscar isso em todas as situações, porque história bem contada, não só o algoritmo das redes sociais gostam, como as pessoas gostam de ver, de assistir. Marketing com história, ele não é invasivo, ele é convidativo. Você está vendendo sem vender, a pessoa está te vendo, está vendo a tua marca, está pensando no teu negócio e, por consequência, depois ela vai lá para ter uma experiência, ter uma refeição também. Uma coisa que impacta muito quando você usa na rede social, por exemplo, é fotos de antes e depois. Ah, lá quando começou, numa portinha pequenininho, e como é o negócio hoje. Isso cativa muito, você pode criar séries desse tempo, dessa evolução, curiosidades, bastidores. Ou seja, aí a criatividade é ilimitada, mas o que eu preciso que você saia desse vídeo entendendo é: eu preciso contar mais a história do meu negócio para os meus clientes. E para a gente fechar, você está usando o poder da tua história para vender mais aí no teu negócio de alimentação? Se você não está, você precisa começar a execução disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo. Tchau, tchau!